Olá, meus excelentes, boa tarde. Satisfação estar aqui para mais uma aula do seu curso de Psicogerontologia. Eu, professor Dr. Manuel Reis, estarei com vocês até esses minutinhos para nós aprendermos a temática de hoje, diagnósticos diferenciais de transtornos neurocognitivos. Nossa, que maravilha, né? Então, nesse módulo 4, vamos estar falando sobre diagnósticos diferenciais de transtornos neurocognitivos, certo? Você prepare aí agora sua caneta, seu papel, para anotar alguns complementares. Isso vai ser de suma importância para o seu conhecimento. É uma aula transmitida pela AMA, Academia da Mente Analisar, e o Instituto MR. Certo? Vamos lá, então. É muito interessante nós aprendermos dessa matéria, desse seu curso de psicogerontologia. Vamos lá, então. Professor, eu preciso saber a importância desse curso, exatamente. Esse curso vai estar lhe ajudando a administrar as questões vitais dos idosos e por que nós estudamos essa temática? Porque nós estudamos diagnósticos diferenciais de transtornos neurocognitivos. Vocês vão entender que todos os estudantes de psicogerontologia, eles aprendem sobre questões de diagnósticos diferenciados, sobre transtornos neurocognitivos e sintomas, síndromes, sinais onde vão estar detectando questões de, digamos, soluções, de doenças e soluções na vida de um idoso. Então, vamos lá. É muito interessante. Professor, então me passe aqui a importância do diagnóstico. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui, vamos mostrar para vocês algo que vai estar ali levando ao grande conhecimento em relação a esse curso. Então, o diagnóstico diferencial para transtornos neurocognitivos, chamado de TNC, é amplo e requer uma avaliação cuidadosa para distinguir entre diferentes condições e causas. Imagine, o principal objetivo é identificar a causa subjacente dos sintomas, que pode ser neurodegenerativa, vascular, infecciosa, traumática, metabólica, né? E de outra natureza. Então, nossa, como é interessante. Então, professor, isso aqui me ajuda a conhecer situações vitais relacionadas ao idoso, exatamente. Então, você, como um profissional da psicogerontologia, você vai utilizar as questões psíquicas analíticas dentro de sintomas, questões do diagnóstico e sobre as questões neurodegenerativas. Então, é muito interessante detectarmos essa questão aqui do diagnóstico diferencial para transtornos neurocognitivos. Então, se você lembrar dessas iniciais, TNC significa diagnóstico diferencial para transtornos neurocognitivos, tá certo? Então, beleza, vamos lá. Aí, na sequência, o primeiro passo, tópico 1, nós vamos mostrar para vocês envelhecimento normal versus TNC. Você já sabe o que significa TNC? Ah, professor, eu esqueci. Transtornos de quê? Neurocognitivos, ou seja, diagnóstico diferencial para transtornos, ou seja, transtornos neurocognitivos. Então, aí você vai lembrar do TNC, transtornos neurocognitivos. Por que isso, professor?
Porque a palavra neurocognitivos, ela está ligada a cognitivos. Então, neuro e cognitivos, certo? Cognitivos vem de cognição e neuro vem de questões de neurônios, cérebro, relacionado ao cérebro. Beleza? Vamos lá. Então, professor, o envelhecimento normal versus PNC. O envelhecimento normal pode envolver alguma perda de memória ou dificuldades cognitivas. Dificuldades, vamos pluralizar. Dificuldades cognitivas, mas não compromete significativamente a funcionalidade do indivíduo. Então, isso é interessante entendermos que todos envelhecem. O envelhecimento normal é inevitável, acontece. Todos nós vamos ficar velhos, não adianta. Um dia vamos envelhecer. Só que esse envelhecimento normal não afeta nada. Pode ter algumas perdas, como perda de memória ou dificuldades cognitivas, mas não compromete significativamente a funcionalidade do indivíduo. Ah, professor, exatamente. Então, isso aqui é a questão. Em avaliações neuropsicológicas, as pessoas com envelhecimento normal geralmente apresentam desempenho semelhante ao de seus pais. Um TNC, já sabe o que é? Transtorno neurocognitivo. Então, transtornos. Por outro lado, causa comprometimento cognitivo que interfere nas atividades diárias. Então, quando nós lembramos de transtornos neurocognitivos, esse tipo de envelhecimento acompanhado pelo TNC, isso é um envelhecimento considerado não normal. Então, aí você vê que anormal, ele não está classificado como normalidade. Então, é muito interessante isso, você lembrar, você captar, porque é isso que nós vamos estar mostrando de uma forma clara para o conhecimento didaticamente falando. No segundo tópico, vamos então falar sobre delírio versus TNC. Não precisa mais falar que você já sabe o que significa TNC. TNC. Então, delírio versus TNC. O delírio se caracteriza por causa de quê, professor? Por confusão, alteração do nível de consciência e comprometimento em múltiplos domínios cognitivos. Nossa, não sabia. Tomar uma água, estou na garganta. Desde cedo dando aula. Então, o delírio se caracteriza por confusão, alteração no nível de consciência e comprometimento em múltiplos domínios cognitivos. O delírio tem início agudo ou subagudo. Nossa, que palavra é essa, professor? Mas é assim. Enquanto o TNC tem o início mais insidioso e gradual. O delírio pode ser causado por diversas condições, como infecções, medicamentos e alterações metabólicas, que precisam ser identificadas e tratadas. Nossa, estou amando essa matéria. É para amar mesmo, porque são informações didáticas, fresquinhas e bem visível para vocês. Então, o delírio pode ser causado por diversas condições, diversas, não é uma só, como infecções, medicamentos e alterações metabólicas que precisam ser identificadas e tratadas. Ah, professor, então eu pensei que a causa
do delírio era somente por uma causa, mas não, são diversas condições. Exatamente. Sequência, página 5, tópico 3. Uso de substâncias. Uso de substâncias. O uso de álcool, drogas e medicações podem causar ou agravar o comprometimento cognitivo. Exatamente. Pode sim. Então, o uso de substâncias nos idosos, nas pessoas mais velhas, mais maduras, o uso de álcool, drogas e medicações podem causar ou agravar um comprometimento cognitivo. Exatamente. Então, as pessoas pensam que os remédios só vão trazer 100% de melhoria. Nem sempre. Você toma um Anador agora, mas se você tomar constantemente o Anador, ele vai estar prejudicando o seu estômago. Então, aí você vê o uso de álcool e drogas e medicações podem causar ou agravar o comprometimento cognitivo. Então, a capacidade motora, pensar, agir, vai ficando mais lenta. Então, na proporção que as pessoas vão se envelhecendo, o sistema cognitivo vai caindo um pouco. Aquela agilização, aquela, digamos, a desenvoltura corporal, tal, os reflexos vão caindo mais. Ela pode ser uma pessoa ágil, mas cada vez que se envelhece, vai perdendo as reações motoriais do corpo. Por isso que a tendência é enfraquecer os ossos, os nervos, a agilidade e as questões motoriais do corpo, certo? Então, vamos lá. Página 6, professor. Beleza. Tópico 4. Alterações normais de memória com a idade. Embora a memória possa se alterar naturalmente com a idade, o comprometimento cognitivo leve, TNL e a demência, TNM, envolvem alterações mais graves e persistentes que interferem no funcionamento diário. Então, nós estamos vendo a questão de alterações normais de memória com a idade. Então, no decorrer dos tempos, o homem e a mulher vão se envelhecendo, ambos vão perdendo as ações, agilidades motoriais do corpo, e ela começa a ficar um pouco mais lenta. Ela e ele, ambas partes, ficam mais lentos, não conseguem mais fazer tais movimentos, não conseguem mais terem reflexos como antigamente, o olhar rápido não consegue, então fica tudo mais lento. Ainda que aquela pessoa ela vai tomar diversos tipos de vitaminas, exercitar o corpo, mas permanece aquela agilidade menos do que antes. E a pretensão é cada vez mais estacional, ou seja, o processo cognitivo fica mais comprometido. Então, é normal, nesse envelhecimento, alterações normais de memória com a idade, com o decorrer do tempo. Então, embora a memória possa se alterar naturalmente com a idade, o comprometimento cognitivo leve, o TNL e a demência, TNM, envolvem alterações mais graves e persistentes que interferem no funcionamento diário. Então, quanto mais vão ficando velhos, a tendência é desenvolver algumas demências, a fraqueza, sensibilidade e comprometimento nas questões cognitivas. Beleza? Exato. Vamos para a página 7, mostrando para vocês aqui, no tópico 5,
outros transtornos neuropsiquiátricos. Então, a avaliação de outros transtornos como psicose, afasia ou prejuízos sensoriomotores também é importante para diferenciar o TNC. Ah, então é diferente, exatamente. Por quê? Analisando você como um terapeuta da psicogerontologia, vocês vão analisar que é diferente o envelhecimento natural de um envelhecimento comprometido. De um envelhecimento comprometido. Por quê? Aquele que envelhece naturalmente é normal terem aquela lentidão, o movimento começa a desacelerar, né? Desacelerar, e aí você passa a perder aquelas reações motoriais. Então, é muito interessante nós captarmos com toda atenção essas informações. Vamos lá. Aqui na página 8, observando o tópico 6, causas médicas. Causas médicas. Como assim, professor? Deficiências nutricionais, alterações metabólicas, intoxicações, infecções e outras condições médicas podem ser causas reversivas de alterações cognitivas. Então, por exemplo, você vai para o médico clínico, seja lá qual for a especialidade, mas vai fazer um tratamento, sempre vai passar remédio. Então, os remédios, eles são bons para uma coisa, mas para outra não é. Beleza. Vai estar melhorando a parte A, mas a parte B vai estar se deteriorando. Então, infelizmente, quando chega na velhice, esse processo aí fica mais detrimentor, né? Vai estar destruindo mais as células, destruindo mais a, a, a parte natural do corpo, etc, etc. Então, isso aí é inevitável. Mas quando o homem, a mulher, ambos são novos, eles têm uma resistência, né? Quanto mais novos são, tem a resistência contra tais tipos de reações de produtos químicos ou questões de deficiências nutricionais, como é chamado. Então, isso aqui é muito interessante observar também dentro da psicogerontologia. Professor, então me passe aqui outras questões. Vamos mostrar aqui outros fatores a serem considerados. Nós temos aqui, por exemplo, alterações estruturais que poderão alterar a estrutura do corpo das pessoas. Então, nós vemos aqui alterações estruturais, hematomas subduralis, tumores cerebrais e hidrocefalia. Aí nós vemos também infecções, HIV, neurosífilis, deficiências nutricionais. Vemos agora deficiências nutricionais, deficiência de tiamina, né? Vitamina B2, ácido fólico e vitamina E. Distúrbios metabólicos. Quais são eles? Distúrbios da tireoide, uso de substâncias, drogas e medicamentos. Então, são outros fatores a serem considerados que poderão também deteriorar a saúde das pessoas, principalmente das mais idosas. Beleza? Estamos falando de psicogerontologia, o acompanhamento psicológico das pessoas mais velhas. Então, vamos lá. Professor, nós temos aqui também outras questões que nós sempre vamos estar falando. Vejamos como nós mostramos outros fatores a serem considerados. Nós falamos, repetimos.
alterações estruturais, hematomas subdurales, tumores cerebrais e hidrocefalia, infecções, HIV, neurosífilis, deficiências nutricionais, deficiência de tiamina, ou tiamina, como muitos dizem, vitamina B12, ácido fólico e vitamina E, distúrbios metabólicos, distúrbios da tireoide, uso de substâncias, drogas e medicamentos, importância do diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é crucial para identificar a causa subjacente do TNC, diferenciar condições através ou tratáveis e oferecer o tratamento adequado. Então, são outros fatores a serem considerados. Na página 11, nós vemos aqui a continuidade, importância do diagnóstico diferencial. Então, qual é a importância, professor, do diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial é crucial para identificar a causa subjacente do TNC. Exatamente. Diferenciar condições tratáveis e oferecer o tratamento adequado. Ok. A importância da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica que inclui testes como o mini exame do estado mental, é chamado de MEEE, ou MEN. O MEN é a avaliação cognitiva de Montreal, MOCAB. É importante para identificar padrões de comprometimento cognitivo. Exame de imagem. Em alguns casos, exames de imagem, como ressonância magnética, RM, e tomografia computadorizada, TC, são necessários para identificar alterações estruturais ou patologias subjacentes. Então, aquelas doenças que estão guardadinhas ali, ficam no corpo, elas são empurradas, ou seja, são ativadas por outras doenças. Então, a gente precisa sempre fazer revisões, tal, para descobrir se existem alterações subjacentes, doenças subjacentes, para não desenvolverem outras doenças. Então, é muito perigoso se acumularmos aquela frequência de deficiência interior interna sem saber. É necessário estar fazendo sempre esse exame. Beleza? Professor, então nós finalizamos essa matéria que foi fantástica do curso de psicogerontologia. Então, nós vamos estar entendendo o motivo pela qual precisamos investigar, dentro de análise psicológica, doenças da mente que vão estar prejudicando a estruturação, claro, do corpo e comprometendo o sistema cognitivo do mesmo. Tá certo? Então, um forte abraço. Aproveitem aí esses estudos. Nós vamos para a próxima aula em sequência. Forte abraço. Até mais.